Amados irmãos, amados ouvintes do quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus, glorificado seja Deus. Estamos aqui para prosseguirmos a nossa caminhada pela Palavra do Senhor. Hoje iremos ler capítulo 2 de 2 Crônicas. Convido você para abrir a sua Bíblia comigo, se você puder, ou então você pode ouvir com atenção e alimentar a sua alma. Versículo 1: E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. Verso 2: E designou Salomão 70.000 homens de carga e 80.000 que talhavam pedras na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: Como fizeste com Davi, meu pai, mandando-lhe cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também faze comigo. Verso 4: Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para a apresentação contínua do pão da proposição, para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua de Israel. Verso 5: E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Verso 6: Porém, quem seria capaz de lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Verso 7: Manda-me, pois, agora um homem hábil para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em púrpura, em carmesim e em azul, e que saiba lavrar ao buril, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi meu pai preparou. Verso 8: Manda-me também madeiras de cedro, de cipreste, de algumins do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos. Verso 9: E isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. Verso 10: E eis que a teus servos, os cortadores que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Verso 11: E Hirão, rei de Tiro, respondeu por escrito, que enviou, dizendo: Porque o Senhor tem amado o seu povo, te constituiu sobre ele rei. Verso 12: Disse mais Hirão: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, o que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu reino. Verso 13: Agora, pois, envio um homem sábio de grande entendimento, a saber, Hirão Abiú. Verso 14: Filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe trabalhar em ouro, em prata e em bronze e em ferro, e em pedras e madeira, em púrpura, em azul, e em linho fino, e em carmesim, e é hábil para toda a obra do buril e para toda espécie de invenções. Qualquer coisa que se lhe propuser, juntamente com os teus peritos, e os peritos de Davi, meu senhor, teu pai. Verso 15: Agora, pois, meu senhor mande para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falou. Verso 16: E nós cortaremos tanta madeira no Líbano, quanta houveres mister, e a traremos em jangadas pelo mar até Jope, e tu a farás subir a Jerusalém. Verso 17: E Salomão contou
todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme o censo com que os contara Davi seu pai, e acharam-se 153.600. Verso 18, e designou deles 70.000 carregadores e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Muito bem, meus amados irmãos, terminamos assim a leitura do capítulo 2, aqui de 2 Crônicas. Para a nossa meditação, eu quero reler aqui com os irmãos o verso 1. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. Meus amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, neste capítulo lemos sobre os preparativos de Salomão para edificar o grande templo ao Senhor. O verso que relemos nos revela que o plano de Salomão era construir também um palácio para o seu reino. Porém, Salomão sabiamente e corretamente se propõe a construir primeiro o templo de Deus e depois o seu palácio. Amados irmãos, apesar de Salomão ter vivido bem antes do tempo de Jesus, ele cumpriu a recomendação do Mestre que faria em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Amados irmãos, o primeiro lugar em nossa vida deve ser sempre do Senhor. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor, ou seja, o legítimo dono das nossas vidas. Por isso, amados irmãos e ouvintes, a prioridade deve ser sempre dada ao Senhor. Muitas vezes não somos mais abençoados justamente porque nem sempre colocamos Deus e seu reino em primeiro lugar em nossa vida. Muitos de nós, se estivessem no lugar de Salomão, fariam o contrário, edificariam primeiro o seu palácio e posteriormente o templo de Deus. Amados irmãos, coloquemos Deus como nossa prioridade absoluta. Quando agimos assim, o Senhor é adorado, é glorificado de verdade. E Ele, por sua misericórdia, supre todas as nossas necessidades. Sendo assim, querido irmão e irmã que me ouve, dê a Deus os primeiros minutos do seu dia, ficando na presença dEle em oração. Adore a Ele, agradeça a Ele pelas bênçãos recebidas antes de fazer novas petições. Ponha seu relacionamento com o Senhor antes do lazer. Ao receber seu salário, antes de gastá-lo com suas necessidades, separe aquilo que pertence a Deus, o dízimo do Senhor. Honre a Deus e Ele o honrará. Coloque Deus no início e Ele cuidará do fim. Louvado seja o Senhor.
É isso que aprendemos aqui com Salomão. E se nós colocarmos em prática, com certeza seremos grandemente abençoados e glorificaremos de verdade ao nosso Deus. Medite nessa palavra. Oremos ao Senhor, querido Deus Pai, querido Deus Filho, querido Deus Espírito Santo. Nós glorificamos ao Senhor pela Tua palavra desse dia. Ó Pai, nós muitas vezes falhamos, pois colocamos nossos interesses em primeiro lugar. Mas aprendemos aqui com Teu servo Salomão que em primeiro lugar vem o Senhor, os Teus propósitos, o Teu reino. Ó Deus, ajuda-nos a agirmos assim, porque assim o Teu nome realmente será glorificado, Senhor, pois o Senhor é a pessoa mais importante da nossa vida. Sem Ti nada podemos fazer. Pai, nos conceda a Tua graça para jamais invertermos essa ordem. Em primeiro lugar está o Senhor e o reino do Senhor. Ajuda-nos por Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, assim estamos chegando ao final do nosso quadro Vivendo a Palavra em mais esse dia. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe os seus projetos. Aguardo você amanhã para lermos o capítulo 3 aqui de 2 Crônicas. Receba o nosso abraço, fique na paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo.